compartilhar a palavra com vocês. Eu preciso pagar uma dívida, eu estava dizendo para minha esposa, eu preciso pagar uma dívida que já tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. O Senhor colocou no meu coração, você já viu aqui? O Senhor colocou no meu coração já, acho que é o 4º ano que a gente faz esse trabalho, que de alguma forma eu precisava influenciar os meus irmãos a lerem a Bíblia. E nós anualmente fazemos grupos de leitura da Bíblia. Em 2021, acho que foi 2021, não foi? Lucas participou com a gente. No grupo do Lucas, se não me falha a memória, eram 48 pessoas lendo a Bíblia durante o ano. O Lucas foi um deles que terminou a leitura. Então, dos 48, 6 terminaram. Está bem dentro da estatística, né? 10 a 15% dos crentes começam a ler a Bíblia e terminam. E o Lucas faz parte dessa, e eu falei, olha, para vocês que terminaram, eu vou presenteá-los com um livro. E depois de 1 ano e meio eu vim pagar a dívida, tá bom? Então, como toda dívida tem juros, eu trouxe 2. Tá bom? Dívida paga, vamos para a Bíblia, gente. Livro de Marcos, livro de Mateus, capítulo de número 6, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 16 até o 18. Me foi passado a temática para essa noite para falarmos sobre jejum. Eu gostaria de utilizar deste texto para pensarmos sobre o assunto. Mateus capítulo 6, versículo 16. Assim está escrito: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que lhe vê em secreto lhe dará recompensa. Você pode dizer amém para essa palavra? Amém. A prática do jejum. Irmãos, a prática do jejum é um dos elementos essenciais em uma vida devocional. E quando falo de uma vida devocional, não digo tão somente de devocional ao nosso Deus, mas quando nós vamos para buscar a história da instituição das demais religiões do mundo, nós vamos ver que esta prática de se abster de alimentos e de bebida, ela tem propósitos espirituais, para ser honesto, em todas as religiões que você pensar, ou quase todas elas. Por exemplo, se nós vamos ao Oriente e pensamos na prática entre os muçulmanos, há um mês do ano do calendário islâmico, o Ramadã, que eles por todo mês fazem jejum 12 horas por dia, durante todo o mês. Eles acreditam que foi no mês de Ramadã que Deus, que eles chamam de Allah, revelou o livro sagrado, o Alcorão, para eles, ao seu profeta Maomé. Então, em comemoração a este ato, a esta crença, eles passam todo o mês jejuando diariamente 12 horas por dia. No judaísmo, os hebreus também tinham esta prática. E eles tinham, seja por mandamento ou por algumas outras situações determinadas que eles achavam por bem jejuar. Quando a gente vem para o Ocidente e percebe a influência das religiões afro no contexto espiritual moderno, nós percebemos que eles também utilizam a prática do jejum, inclusive de dietas específicas, de acordo com o que é determinado pelos seus deuses. Por exemplo, se você for estudar um pouco da religião afro-umbanda, existem dias da semana que eles não comem carne. Isso faz parte de uma dieta, para que eles façam com sucesso aqueles que eles chamam de receber os guias, que eles chamam de jira.
Então, a prática do jejum está presente nas questões religiosas de todo mundo. Deixa eu definir o que é jejuar para os irmãos e aí a gente segue o nosso estudo sobre o assunto. Jejuar é nos desvincular por algum período de tempo daquilo que para nós é essencial, ou seja, comer e beber, a fim de que propósitos espirituais sejam alcançados, concretizados, realizados, concluídos. Repito, jejuar é me desvincular por um período de tempo daquilo que para mim é essencial, comer e beber, a fim de que propósitos espirituais sejam alcançados, realizados, concluídos. Nos registros bíblicos, ao longo do tempo, nós percebemos que a prática do jejum entre os hebreus, ela foi se tornando rara, perdendo os seus propósitos, foi sendo realizada fora das conformidades e dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor, ao ponto de Deus levantar profetas, como Isaías no capítulo 58, Jeremias no capítulo de número 14, para confrontar o seu povo. E o resumo da mensagem dos dois capítulos basicamente um jejum esvaziado de propósitos não é recebido por Deus. Um jejum esvaziado de propósitos não é recebido por Deus. No Antigo Testamento, o jejum ele possuía multipropósitos. Apenas um deles era uma instituição de mandamento, mas os hebreus faziam em algumas ocasiões, das quais quero pontuar com os irmãos hoje à noite. Primeiro, o jejum por mandamento no Antigo Testamento acontecia uma vez por ano, no que era chamado o dia da expiação. Esse dia era bastante emblemático na religião judaica. É nesse dia que o sumo sacerdote entrava, era a única vez no ano que ele entrava no lugar santo dos santos no tabernáculo. Vocês se lembram? Conforme as orientações de Deus, a partir do Êxodo 25, Deus mandou que um tabernáculo fosse construído, e Deus vai dando as medidas, os parâmetros, o mobiliário, quais materiais deveriam ser utilizados em cada móvel. Basicamente, era um local dividido em 3 etapas. A primeira era o átrio, onde estava o altar de bronze e a bacia do sacrifício. O próximo compartilhamento passava-se por 5 colunas de madeira de acácia, por uma cortina, e agora se está dentro do lugar santo, onde do seu lado direito estava a mesa dos pães, do lado esquerdo o candelabro, e de frente o altar do incenso. Há um véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. E o lugar santíssimo só poderia ser acessado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Essa uma vez por ano é exatamente o dia da expiação. O que é o dia da expiação? É o dia em que o sumo sacerdote fará, depois você lê com calma, Levíticos capítulo 16, Levíticos capítulo de número 23, ele entrava dentro do lugar santo e fazia todo o ritual de ofertas queimadas, pedindo perdão pelo seu pecado, da sua família e de toda a congregação. Neste dia, Deus instituiu que todo Israel deveria jejuar. Se você ler esses 2 capítulos que lhe sugeri, você vai encontrar algumas vezes a expressão que toda a alma deveria ser afligida. Essa expressão é jejum. A expressão afligir a alma, quando você encontrar na Bíblia, estamos falando do regimento de jejum no Antigo Testamento. Não é incomum você encontrar salmistas falando, eu afligi a minha alma. Ele queria dizer, eu estava em jejum. Esse mandamento deveria ser observado, jejuar no dia da expiação, de maneira tão séria, que Deus disse, a alma que não for afligida, aquele que não jejuar, morrerá.
Deus está dizendo: eu vou passar em revista. E quem não estiver em jejum no dia de pedir perdão, eu mesmo tiro a sua vida. Esse era o único dia por mandamento dentro do contexto do Antigo Testamento. Mas, como disse aos irmãos, existiam algumas outras situações em que os hebreus jejuavam. Vamos lá. Os hebreus jejuavam quando eles queriam se aproximar de Deus, ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Isso acontece, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 9, verso 9, com Moisés. Daniel, capítulo 9 e verso 3, com o próprio Daniel. Ele fazia esse período de abstenção de comida para se relacionar com Deus. Não somente isso. O jejum também era praticado entre os irmãos hebreus com o propósito de pedir perdão, de se arrepender por seus pecados, mesmo não sendo o dia da expiação, mesmo não tendo prática de holocausto para aquela situação. Eles jejuavam para pedir perdão a Deus. Isso acontece, por exemplo, em Neemias, capítulo 9, e verso de número 1, no regresso da Babilônia. Acontece no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Vocês lembram quando Acabe quer comprar a vinha de Nabote? E Nabote diz: é vinha por herança e eu não posso negociar. Jezabel faz todo um cenário para dizer que Nabote havia blasfemado contra Deus, para que ele fosse condenado e assim ela tomasse a vinha para Acabe. Assim o faz. Nabote é morto. Quando isso acontece, Deus levanta o profeta Elias e profetiza juízo sobre Jezabel e sobre Acabe. Se você ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 21, você perceberá que Jezabel não se arrepende, mas Acabe se arrepende. E tendo ele se arrependido, se vestiu de pano, se cingiu de cinzas, seu semblante caiu e ele passou a jejuar. Eles jejuavam então como prática de arrependimento, mas não somente isso. O jejum no Antigo Testamento também dava-nos a conotação daquele que buscava a Deus pela preservação da vida. Alguém que buscava a Deus pela preservação da vida, seja uma questão de saúde, ou seja uma questão de perigo de iminente destruição. Por exemplo, quando eu falo de saúde, vocês vão se lembrar, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 12, quando Davi já havia concebido o seu pecado com Batseba, já havia dado autorização para colocar o seu marido em frente de batalha para que fosse morto. E agora, pelo relacionamento de adultério de Davi com essa mulher, ela se acha grávida. O menino nasce, só que nasce doente. Quando nasce doente, o que Davi faz? Tirou suas vestimentas reais, se vestiu de pano e propôs a jejuar pela saúde do menino. Jejum para questões de saúde, mas também para iminente perigo de destruição. Isso acontece no livro de Esther, capítulo de número 4, quando existe a possibilidade da morte em massa da comunidade judaica nos dias de Esther. E agora os judeus coletivamente passam a jejuar para que a sua vida fosse preservada. Não somente isso, o jejum no Antigo Testamento também era colocado em questões de luto. As pessoas decidiam jejuar pela família do enlutado, conforme Jeremias, capítulo de número 14. Você percebeu que existem então alguns aspectos que os judeus na antiga aliança jejuavam, seja como mandamento, ou seja como prática. Agora preste atenção. A Bíblia, ela não legisla quanto tempo um jejum deve ser realizado. Exclusive para o dia da expiação, por essa prática, que era de 24 horas, nós encontramos alguns outros tempos ao qual as pessoas jejuavam na antiga aliança.
Vamos para alguns exemplos. Nós encontramos o jejum que começava no nascer do sol e terminava ao final dele. Jejum de 12 horas. Acontece em Josué capítulo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 14, no contexto de batalha entre hebreus e filisteus. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, na morte de Saul, jejum de 12 horas. Temos um segundo período, que é o jejum de 3 dias, que acontece exatamente o texto que eu acabo de citar, Esther capítulo 4. No processo ali de ameaças, quando Esther vai entrar na presença do rei Assuero, ela pede que os judeus façam um jejum de 3 dias, para que ele não deixasse de levantar o cetro para ela, porque embora a rainha não podia entrar na presença do rei em qualquer momento. Então diz, jejue por mim, porque pode ser que eu vou interceder por vocês, mas eu não volte com vida, então jejue por mim. Há o jejum de 4 dias, Zacarias capítulo de número 8, que remete à destruição do templo de Jerusalém. Há o jejum de 40 dias, esse é um nível superior, não? Encontramos Deuteronômio 9:9, Moisés fazendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, possivelmente Elias fazendo. Mateus, capítulo de número 4, Marcos, capítulo 1, Lucas, capítulo 4, Jesus jejuando por 40 dias. Temos ainda um outro período de jejum, e esse a gente não consegue contabilizar o tempo. O salmista, quando vai escrever o Salmo 109, olha o que o salmista diz: eu jejuei tanto que os meus joelhos perderam a força. Eu jejuei tanto que eu fiquei tão magro que a minha magreza servia de vergonha e descargo. Esse é um nível mais superior ainda. Então veja que a Bíblia não legisla quanto tempo, não há um mandamento dizendo quanto tempo você precisa jejuar. No judaísmo moderno, o jejum, por exemplo, do Yom Kippur, que eles chamam de dia do perdão, que remete ao dia da expiação, é um jejum de 24 horas. Então, observando a Bíblia e vendo que não há determinado tempo que devemos jejuar, nós temos essa liberdade de realizar conforme a nossa disponibilidade para ser dedicado a esse ato. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Certo, professor? Em uma das classes de um seminário teológico, ele afirmou o seguinte: o jejum não é necessário no cristianismo atual. Foi apenas uma prática para os judeus do Antigo Testamento. Isso é verídico. Foram os alunos dele que me disseram. Ele disse, no seminário teológico, ensinando a Bíblia, que o jejum não é necessário no cristianismo. É uma prática exclusiva para os judeus no Antigo Testamento. Vamos para a Bíblia e vamos ver se está certo? Eu já vou dizer que está errado. É mais fácil, né? Então vamos para a Bíblia para evidenciar isso, porque não é só o que eu acho. Por que devemos jejuar? Em primeiro lugar, o jejum não é apenas uma prática religiosa. O jejum não é apenas uma prática religiosa. Nem Jesus, tampouco os apóstolos que ele comissionou, revogaram a prática do jejum para a igreja. Nem Jesus, nem os discípulos, que depois são chamados de apóstolos, o qual são a base da doutrina da igreja moderna, revogaram a prática do jejum. Jesus confrontou a maneira religiosa de se fazer para nos ensinar como faz de modo correto. É o texto que nós lemos. Embora seja uma parábola, quando nós lemos Lucas capítulo de número 18, a parábola do fariseu e do publicano, Jesus traz ali algumas verdades a respeito da prática farisaica e de como eles lidavam com a religião. Jesus disse assim:
o fariseu se colocou de pé e orava. Só que Jesus disse assim: ele orava para si mesmo. E qual era a oração dele? Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens, que são injustos, adúlteros e roubadores, nem como os publicanos. Eu, dizia o fariseu, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Muito obrigado, Senhor, por ser assim. É uma parábola, mas Jesus traz algumas verdades aqui. Porque de fato, o fariseu jejuava 2 vezes por semana, às segundas-feiras e às quintas-feiras. Mera coincidência. O maior fluxo do comércio em Jerusalém era exatamente às segundas e quintas-feiras. De modo que os religiosos jejuavam esse dia para terem mais testemunhas do que eles estavam fazendo. E como é que eles faziam, gente? Mesmo não sendo um mandamento jejuar segunda e quinta-feira, eles traziam a prática do dia da expiação para esses dias. Eles saíam de casa com a roupa abarrotada, sem pentear o cabelo, sem lavar o rosto, não trocavam de roupa, e saíam de casa com a alma falsamente afligida, cabisbaixos. Jesus disse: quando vocês jejuarem, olha que Jesus não está revogando a prática, mas ele está dizendo: quando vocês jejuarem, o modelo de jejum dos fariseus não é exemplo. A falsa humildade farisaica servia para eles alimentarem o próprio orgulho e acharem que era melhor que os outros, porque jejuavam 2 vezes por semana. A proposta de Jesus é a seguinte: jejuem, mas sejam discretos. Não mostrem o que vocês estão fazendo para Deus, esperando o aplauso dos outros. Não exibam o que vocês estão fazendo para o Senhor, buscando admiração e elogio de quem quer que seja. O princípio da discrição é o que Jesus vem abordando ao longo do capítulo 6. Discrição na oferta. Quando ofertares, não toque trombeta. Não deixe que a sua mão direita veja o que a esquerda fez, ou vice-versa. Discrição na oração. Não faz como o fariseu que coloca-se de pé nas sinagogas e ora, e são meros rituais. Entra no teu quarto, ora em segredo, discreto, porque o teu pai que te vê te recompensará publicamente. Quanto ao jejum é a mesma coisa. Não façam isso para serem vistos. Não jejuem para serem elogiados. Façam em segredo. Aliás, o fariseu ele não bastava se exibir com o fato de jejuar, pessoal, mas eles questionavam quem não jejuava que nem eles. Marcos capítulo 2, eles chegam para Jesus e perguntam: teus discípulos jejuam não? Nós fariseus jejuamos. Os discípulos de João jejuam. E os seus discípulos? A resposta de Jesus é linda demais. Jesus diz assim: não é necessário, porque o noivo está entre eles. Aleluia. Eles não precisam jejuar porque estão convivendo com o noivo. Mas o que isso quer dizer? Jesus evoca o cronograma do casamento judaico. Como funcionava? Depois que terminava a cerimônia do casamento, aqui, normalmente os noivos no mesmo dia, no dia seguinte, viajam para a lua de mel, sim ou não? Sim. No casamento judaico isso não acontecia. Concluía a cerimônia, eles iam para a casa que o noivo preparou para que ele vivesse com a sua esposa, e ali por 1 semana vai acontecer o que a gente chama de bodas. As bodas não é só ele, a família. O noivo tinha uma lista de convidados, e esses convidados eram pessoas íntimas, de relacionamento, de proximidade.
De modo que essas pessoas que estão na lista do noivo para as bodas, elas não precisam cumprir quaisquer que sejam os rituais religiosos. Se alguém morrer, aqueles que estão ali não precisam jejuar. Se eles precisarem fazer uma oração religiosa dentro dos parâmetros da religião cristã, não precisam fazer, eles estão junto com o noivo. Aleluia. Aí Jesus disse, eles não precisam jejuar porque o noivo está com eles. Glória a Deus. Deus é o marido de Israel, mas Cristo é o noivo da igreja, na representação dos seus discípulos. Olha que possibilidade Jesus tinha de revogar o jejum aqui. Ele disse não, eles não jejuam agora, mas quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Glória ao Senhor. Gente, não há maior exemplo a ser dado de jejum na Bíblia, senão Jesus. Aliás, se você quer se espelhar na conduta cristã de alguém, se espelhar em Jesus é uma ótima ideia. E ele, nas palavras de Paulo, mesmo sendo Deus, Filipenses 2, a partir do verso 5, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Como homem, Mateus 3, ele se apresenta a João Batista para cumprir as Escrituras. Ele é batizado porque a profecia de Isaías 53 diz que ele foi contado entre os transgressores. Quando ele subiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele, uma forma corpórea de pomba. A voz do Pai ecoou dizendo, este é meu filho amado, com minha alma tem prazer nele. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, é o Espírito que em Mateus 4, verso 1, conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias. E Jesus não vai na qualidade ou na percepção de ser tentado como Deus. Ele vai ser tentado como homem, na condição humana. Veja, qual que é a primeira tentação? Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus está jejuando e orando 40 dias. É no aspecto do jejum que Satanás o tenta. Jesus poderia dizer, não quero pão porque eu estou de jejum. Não. Jesus diz, está escrito. Quer vencer as tentações? Deixa eu lhe dar o segredo. Oração, jejum e palavra. Aleluia. Uma igreja fundamentada, jejum, oração e palavra, é uma igreja saudável. Jesus poderia dizer, não, eu estou de jejum. Não, Jesus disse, não preciso. Não preciso dizer para ninguém, é propósito meu, é eu e o Pai. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quero vencer a tentação? Jejum. Quero vencer a Satanás? Oração, palavra, jejum. Quer estreitar o relacionamento com Deus? Oração, jejum, palavra. Bruno, eu não gosto de oração, jejum e palavra. Dá uma revisada na tua conversão. Não, eu até gosto da palavra, mas jejum e oração, dá uma olhada se está tudo certo aí. Não, eu não gosto de oração. Não, presta atenção. Meninos e meninas espirituais fazem o que gostam. Meninos e meninas espirituais fazem o que querem. Crentes maduros fazem o que precisa ser feito. Jejum, oração, jejum e palavra. Vamos em frente? Porque devemos jejuar? Primeiro, porque jejum não é apenas uma prática religiosa. Segundo, devemos jejuar porque a vida cristã se fundamenta em renúncia. Aleluia. A vida cristã
se fundamenta em renúncia. Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus disse o seguinte: se algum de vocês quiserem me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, siga. Há 3 aspectos de renúncia para seguir Jesus. Aquele que quer ir após ele, primeiro negue-se a si mesmo. Autorrenúncia. Eu renuncio o que quero fazer. Eu renuncio a minha vontade. Eu renuncio os meus desejos. Segundo aspecto da renúncia: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Não, falar de cruz no século XXI é tranquilo, é bacana. Agora, falar de cruz no aspecto de Jesus, onde a morte por crucificação era o ato máximo da tirania romana, a morte mais vexatória, mais vergonhosa, é a morte de cruz. Você tem uma ideia? Um romano se recusava a crucificar outro romano, de tamanha vergonha que era. Aí Jesus disse: quer me seguir? Cruz. Meu Deus. Renuncia a tua vontade. Se for necessário, terá que renunciar a tua vida. Aleluia. Se for necessário, terá que renunciar à tua existência. Isso é evangelho, gente. Terceiro aspecto da renúncia: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é seguir? É vir após. Eu nego minha vida, eu nego meus desejos, eu nego minha voz de comando, eu nego minha autoridade. Aleluia. Porque quem manda é quem está na frente, não é quem está atrás. Glória a Deus. Desculpa, eu não quero entrar no mérito aqui da discussão que vai há séculos aí, livre-arbítrio, predestinação. Mas eu creio. Vida cristã é devolver o livre-arbítrio para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos cria com liberdade de escolha, inclusive para negá-lo. A liberdade que Deus nos dá é inclusive para nem acreditar que Ele existe. Mas quando eu passo a seguir a Jesus, eu pego o meu livre-arbítrio e está aqui, Senhor. Aleluia. Por quê? Porque não é mais a minha vontade, é o que o Senhor mandou eu fazer. Não é mais o que eu quero, é o que o Senhor deseja. Isso é vida cristã. Glória a Deus. A vida cristã se fundamenta em renúncia. E jejum é renunciar o que é essencial para a minha existência: comer e beber. É renunciar a minha vontade, o que eu quero, para servir Deus com qualidade. Jejum é renunciar ao dom que Deus nos deu. Como assim? Você sabia que comer e beber é dom? A Bíblia. Dá para projetar aí? Nem vou citar o texto. Eclesiastes 3, verso 11. Vamos ler juntos? Perdão, 12. 12 e 13. Eu tenho conhecido que não há outra coisa melhor para eles do que se alegrarem em fazerem bem na sua vida. Olha 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é O dom de Deus. Exato. Comer e beber é dom. Aleluia. E crente assembleano tem o dom com força, né, irmão? Fala sério. É abrir mão do dom que Deus nos deu, de comer, beber, gozar no trabalho para dizer: Jesus, eu estou aqui, Aleluia. eu quero lhe servir melhor. Glória a Deus. Eu quero abrir mão daquilo que me dá prazer, para a gente ter um relacionamento mais próximo. É nos colocarmos diante de Deus e dizer: Deus, eu estou abrindo mão daquilo que é essencial para a minha existência. Se eu não comer, se eu não beber, eu morro. Mas eu abro mão por um período de tempo para me relacionar, para me falar do Senhor, para viver, o Senhor se revelar a mim. Aleluia.
se aproxime de Deus através do jejum. Vamos em frente? Amém, para encerrar já. Devemos jejuar. Jejum não é uma prática apenas religiosa. Segundo, a vida cristã se fundamenta na renúncia. Terceiro, aqui eu posso tocar em umas questões sensíveis, mas vamos na Bíblia, tá? Tudo na Bíblia. A motivação errada pode comprometer a ação certa. Devemos jejuar, mas a motivação errada pode comprometer a ação certa. Jesus não aboliu o ato de jejuar. É uma prática correta, íntegra, proveitosa. Mas fazê-lo de modo incorreto pode comprometer o propósito. Se não houvesse necessidade de jejuar, gente, Jesus diria claramente, ele teve oportunidade suficiente para isso fazer. Mas entenda, jejum não é moeda de troca com Deus. Aliás, Deus não deve nada a quem jejua. Foi assim com Davi. Aliás, talvez você jejue por uma causa, se esforce nela e no final Deus vai lhe dizer não. Se Deus diz não, não. Simples assim. Foi assim com Davi. Davi jejuou, rasgou suas vestes, o menino está doente e o menino morreu. É assim. Mas isso não nos tira a obrigação como cristãos, crentes em Jesus, de nos aproximarmos dele através da prática. Agora, eu disse que eu vou fazer algo sensível. Eu vou. Jejum bíblico é a abstenção total de comida e bebida. Vamos de novo? Jejum bíblico, como bíblico, é a abstenção total de alimentos e de bebida. Eu sei que há movimentos teológicos no Brasil, muito da herança americana, baseado em interpretações, a meu ver, equivocadas das Escrituras, que tentam suavizar o esforço que é necessário nesse aspecto. Eu já entrei por esse caminho, mas a gente deve entender Jesus vai nos parecendo algumas coisas. Chamam de jejum parcial ou normal, algo assim. Fala-se em jejum parcial, quem nunca ouviu o famoso jejum de Daniel? Se arvoram de 3 textos bíblicos. Deixa eu ver, eu tenho tempo. Eu vou um por um para lhe mostrar. Para dizer e para tentar suavizar, não pode jejuar de um alimento só. Não, pode ser besteira de uma questão só. Não, o bíblico é total. É sem comida e sem água, e sem bebida. Enfim. Vamos nos 3 textos? 1 Daniel, capítulo 1. Deixa eu te lembrar o contexto. Cativeiro babilônico. O povo está sendo levado em etapas como escravos para a Babilônia. E Daniel, capítulo 1, é a terceira leva. O terceiro grupo a ser levado cativo para a Babilônia. Assim como foram levados de Israel para a Babilônia em 3 vezes, o retorno também se dá em 3 vezes, em 3 grupos. Nesse aspecto de Daniel 1, o terceiro grupo, alguns jovens são selecionados. Entre eles Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Obrigado. Os 4 são selecionados. Por quê? Eram jovens de boa aparência, sem defeito, e tinham uma inteligência que superava os demais, acima da média. Eles são recrutados para trabalhar dentro do palácio. E trabalhar no palácio lhes dão algumas regalias, dentre as quais está comer da mesma comida que o rei comia. Aí o texto diz assim: Daniel pôs em seu coração não se contaminar com os manjares ou as iguarias do rei. Ele chamou o cozinheiro e disse: é o seguinte, não dá para trocar nossa alimentação.
não tem como. Como que eu vou fazer isso? Trocar o cardápio de vocês? A ordem é fazer o mesmo que o rei. Eles vão falar o seguinte: experimente só 10 dias. Não, 10 dias não dá para segurar as pontas aqui. O que você quer? Eu quero legumes e água. 10 dias. Comendo e bebendo. Não é jejum. Comendo e bebendo. 10 dias depois o texto diz que eles estavam mais formosos, mais fortes, dependendo da versão até está escrito, mais gordos que os outros que comeram das comidas do rei. Agora perceba, normalmente a gente para o texto aqui, mas lá no verso 16, quando o cozinheiro atesta que teve mais resultado como legumes e água, a comida se torna permanente. Gente, que jejum é esse que se torna permanente? A palavra hebraica tsom não aparece no capítulo 1 de Daniel. Ali não é jejum, ali é dieta. Bruno, tem propósito espiritual? Claro. Qual é o propósito? Não se contaminar. Não participar de práticas pagãs a partir da alimentação. Meu Deus. E que isso é proveito para nós? Eu sei que até aqui, Paraguai, que é outro nível de crente, possa ser que exista alguém que não tem problema em participar lá no meio do ano de festas juninas e julinas e comer dos manjares do rei. Até aqui, que é outro nível de crente, talvez. Não é? Não, eu fico pensando, de verdade, que raios de crentes são esses que se corrompem por causa de um pedaço de milho? Vamos ser honestos, gente. Será que o nosso relacionamento com Deus é uma refeição? Meu Deus. Será que a gente troca por um momento de prazer na mesa o nosso relacionamento de intimidade com Deus? Mas vamos lá, eu disse que são 3 textos utilizados para defender o ciclo de jejum que não é o bíblico. O outro é Daniel, capítulo 10. Esse pessoal gosta. Quando Daniel recebe algumas revelações de cunho escatológico dos finais dos tempos, as palavras de Daniel são as seguintes: manjares desejáveis não comi, carne e vinho, não me ungi com unguento até que se cumprisse 3 semanas. Nem no texto em português, nem no hebraico a palavra jejum aparece. Bruno, eu posso fazer uma dieta com um propósito espiritual e incrementar? Pode, não tem problema não, só não chama de jejum. Está tudo certo. Estou falando de jejum bíblico, esse é o tema que vocês me pediram. Agora vamos lá, vamos ver o próprio Daniel jejuando? Capítulo 9. Daniel avalia as profecias de Jeremias e percebe que o período de cativeiro babilônico estava chegando ao fim. 70 anos estavam para ser cumpridos. Quando Daniel percebe isso, palavras dele, ele diz: então coloquei-me em oração e jejum, pano me vesti e de cinzas me cingi. É a segunda vez que a palavra hebraica adiciona no texto. É aqui, e depois, lá no capítulo 6, que não é o jejum de Daniel, é o jejum do rei que ficou atribulado à noite. Então perceba, os textos utilizados para defender essa ideia não corroboram com a verdade bíblica, gente. Vamos para o terceiro texto? Esse eu adoro. Mateus capítulo 4, já citei ele aqui. Aí o texto diz assim: depois que Jesus ficou 40 dias, ficou sem comer 40 dias de oração e jejum, ele teve fome. Aí vem alguém dizer: não, que está escrito lá, ele teve sede. Mas qual que é a autoridade? Tem que estar escrito que teve sede. Usa-se para dizer: não, Jesus bebeu, pode beber em jejum. Não, eu vou dar 2 motivos pelos quais não pode. Primeiro, porque o jejum judeu, Jesus é judeu.
Toda a parametrização de Jesus é baseada no judaísmo. Não é por acaso que com 12 anos ele está em Jerusalém. E Lucas narra isso. Ele está aprendendo os preceitos da lei mosaica, para que quando ele fizesse 13 anos ele passasse por uma espécie de avaliação, para entender se realmente ele sabia a respeito da lei. O parâmetro de jejum do judeu, pergunta para um judeu hoje, como é que você jejua? É bebendo uma água? Ele vai escandalizar com você. O parâmetro é do judaísmo. Mateus 5, Jesus disse: eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Aleluia. Mas deixa eu dar um segundo motivo, porque o jejum foi absoluto. São 40 dias. Moisés, em Deuteronômio 9:9, jejuou por 40 dias sem comer pão e sem beber água. Elias, 1 Reis 19, possivelmente jejuou 40 dias e 40 noites sem comer bebida e sem beber bebida. Irmão, você acha que o meu Jesus vai ficar por menos? É sério? Você acha que Jesus está num patamar abaixo de Elias e Moisés? Aleluia. Irmão, quando Pedro teve a ideia fabulosa de colocar Jesus no mesmo patamar que Moisés e Elias, Deus na hora desconstruiu o projeto de Pedro. Você lembra de Mateus 17? Eles estão no monte, acontece o milagre da transfiguração, uma visão. Pedro disse: oh, Jesus, o lugar é bom, hein? Eu vou colocar o Senhor no mesmo patamar que os dois, que a lei, Moisés e que os profetas Elias. Vou fazer 3 cabanas iguaizinhas. O texto diz: uma voz do céu ecoou e disse: não, nem Elias e nem Moisés. Este é meu filho amado, a ele ouçam. Aleluia. Eu disse que é sensível, mas é bíblico. O jejum bíblico é a abstenção total de alimentos. Jejuar fora dos parâmetros bíblicos é incorrer no mesmo erro que os hebreus, conforme citei no começo. Deus levanta Isaías 58 e Jeremias 14 para confrontá-los à maneira inadequada que eles jejuavam, ao ponto de Isaías dizer: chamaria vocês, acho que é o verso 5, chamaria isso vocês que estão fazendo de jejum ao Senhor? Vai com conselho: não ore, não jejue, não faça qualquer coisa no reino de Deus para quebrar recordes, para apresentar atestado de santidade. Se o propósito é individual, ninguém precisa saber. Discrição é você e Deus. É você e o Senhor secretamente. Jejum é auxílio para a nossa fé, mortificação da nossa carne, humilhação perante Deus. Os fariseus faziam para serem reconhecidos pelos homens, portanto Jesus lhes informou: eles já receberam a sua recompensa. A expressão que Jesus utiliza no texto é pagamento pelo trabalho. Eles querem fazer para ser vistos aos homens, então já receberam o seu salário. Nós não encontraremos ninguém na Bíblia jejuando segundo os regimentos da palavra de Deus, senão para propósitos espirituais ou preservação da vida. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia jejuando para trocar de carro. Ninguém para mudar de casa. Aleluia. Aleluia. Ninguém para melhorar o salário. Jejum é auxílio para a tua fé. Aleluia. Mortificação para a tua carne e humilhação perante o nosso Senhor. Jejuemos. Entremos num nível maior de intimidade com o Senhor. Posso orar, pastor? Fica de pé, por favor.